Olá, vamos iniciar a nossa primeira aula tratando acerca da origem do direito do trabalho. Você sabe qual a origem etimológica da palavra trabalho? A origem etimológica da palavra trabalho, ela vem de tripalium, de tripaliare, que significava castigo. Era uma espécie de canga em que se castigavam os animais. Mas por que a gente faz essa comparação? Por que se traz esse escoço histórico? Porque alguns autores, eles afirmam que a origem remota, ou mais remota do trabalho, estaria lá no livro do Gênesis, na Bíblia, no capítulo 3, nos versículos 17 a 19, quando Deus afirma a Adão que pelo fato dele ter dado ouvido à voz da sua mulher e comido o fruto da árvore proibida, a partir dali ele teria que tirar o sustento com o suor do próprio rosto. Então assim, a maioria dos autores eles apontam como sendo esta a origem da palavra trabalho. Primeiro, o próprio Deus na Bíblia, né, ele trabalha durante 6 dias para a construção do mundo e descansa ao 7º dia. E depois, quando Adão e Eva estão no paraíso, mas ele é tentado a comer o fruto da árvore proibida, então a partir dali ele recebe como uma espécie de castigo um trabalho, se alimentar com o suor do próprio rosto. Mas é claro que isso é apenas uma origem histórica, para que a gente faça uma análise desse surgimento, de onde veio a palavra trabalho. Também são apontados alguns antecedentes do que seja o trabalho. O primeiro deles seria o trabalho escravo. Né? A escravidão seria a primeira forma encontrada de trabalho. Embora a gente não possa dizer que havia um contrato, havia trabalho, porque na escravidão o homem era considerado como coisa, como res. Ele era proprietário do outro homem. Mas é o fato assim, então a questão mais remota também que nós encontramos de antecedente está na escravidão. Tanto que se aponta o locatio operarum, ele vem lá desta época da escravidão, lá em Roma. O Roma a gente sabe que foi o grande berço do direito. Então os grandes senhores de escravo, eles poderiam já naquela época, eles poderiam locar seus escravos. Eles tinham quantidade de escravo e esta quantidade de escravo que eles tinham era que dava o valor da sua riqueza. Se eles não precisavam da mão de obra daqueles escravos durante todo o período, eles acabavam locando. Então vem daí essas primeiras regras de locatio operarum, da locação da classe trabalhadora. Depois nós tivemos também a chamada servidão, lá no período do feudalismo, não é? Ou seja, aqueles homens livres, eles poderiam firmar com os seus senhores feudais uma espécie de contrato em que eles recebiam a terra para trabalhar, eles recebiam uma proteção militar, eles recebiam uma proteção política, e a partir dali eles trabalhavam naquela gleba dos senhores feudais. Em troca, eles ficavam ali trabalhando a terra. E tudo que eles produziam eram comerciados através dos senhores feudais. Também aparece, ao longo da história de antecedente do direito do trabalho, as chamadas corporações de ofício, que é o antecedente, vamos dizer assim, das nossas empresas. As corporações de ofício, elas eram formadas pelos mestres, companheiros e aprendizes. Ela tinha essas 3 classes. O mestre, ele era o dono da corporação. O companheiro, ele era alguém que tinha um conhecimento, que ele trabalhava, ele executava a mão de obra e ele recebia uma paga que era lhe repassada pelo mestre. E tinha os aprendizes, que eram menores, que eram entregues pelas famílias, aqueles mestres, para que eles pudessem realizar esse contrato de aprendizagem. Eles ficavam 5, 10, 12 anos dentro daquela corporação de ofício, de modo a aprender um ofício. Quando eles terminavam a aprendizagem, aí eles iam para a classe dos companheiros, que era aquela classe em que havia
algum pagamento, em que havia alguma espécie de troca por eles estarem ali prestando aquele serviço. No entanto, as corporações de ofício, elas eram muito fechadas. Elas tinham regras próprias, elas tinham juízes próprios. E isso leva a uma discussão, porque se um companheiro ele saísse de determinada corporação, ele não poderia ser aceito em outra corporação. E também havia toda uma discussão, porque para se abrir, para se iniciar uma corporação de ofício, era necessário que aquele companheiro, aquele que tivesse o conhecimento do ofício, ele realizasse uma obra mestra que teria que ser aprovado por um conjunto de mestres, e aí nunca eles conseguiram aprovar essa obra mestra para se tornar, para criar uma outra corporação, para criar uma nova corporação de ofício. Então nós temos uma resistência a estas corporações de ofício. O que vai acontecer? Veja que nesta época, até então, ainda não se fala no direito do trabalho. Não se tem o direito do trabalho. O que é válido são os contratos firmados entre aquele que vai prestar um serviço e aquele que vai ser o tomador de serviço. Não há regras disciplinando toda essa relação. É a autonomia da vontade das partes quem fica dentro daquele contrato. Mas vamos ter grandes alterações, grandes mudanças dentro desses campos. Primeiro, pelos aspectos econômicos, pelas alterações que vêm dos aspectos econômicos. Porque se inicia o que se chamou de primeira revolução, ou de revolução industrial do século XVIII. Você tem o vapor como fonte de energia e se descobre que a partir do vapor utilizado como fonte de energia é possível que você substitua a mão de obra dos teares pela linha de produção. Você tem a descoberta da lâmpada elétrica, você tem a transformação do ferro em aço, e isso vai gerar uma nova globalização dentro desta revolução industrial. Acontece também o chamado a época do liberalismo, pós-Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela pregava lá em 1789, o que se tinha, aquela tríade: liberdade, é um Estado liberal, igualdade e fraternidade. Este Estado liberal, dentro desse aspecto da Revolução, era a transformação de um Estado em que esse Estado ele não poderia interferir dentro das relações. Ou seja, o Estado ele se afasta e você tem efetivamente ali apenas as partes contratantes. Então, o liberalismo. Que isso vai ter uma discussão até que se chegar no Manifesto Comunista de Marx e Engels. Ou seja, você tinha no Estado liberal a plena liberalidade de contratação, a ausência de intervenção do Estado e nenhuma proteção ao trabalhador. Isso que culmina com o ápice do Manifesto Comunista de Marx e Engels. E ao lado dessa transformação deste Estado liberal, o que se quer, então, é que você tenha uma volta desse Estado nesta época. Eu saia de um Estado liberal e passe a ter um Estado neoliberal. Aquele Estado intervencionista que possa proteger a classe trabalhadora. Então se inicia um chamado discussão de um socialismo. Lembrando o seguinte, que é um papel muito importante da Igreja Católica dentro desse aspecto. Porque o Papa Leão XIII, em 1891, ele vai iniciar uma nova etapa com a encíclica Rerum Novarum. A encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, ela significa coisas novas. Ela é de 15 de maio de 1891, com aquela ideia que temos que ter uma chamada justiça social. Então, você tem esse aspecto da justiça social que se inicia também para que você possa ter uma discussão da necessidade de surgimento de um novo direito, que é o chamado direito do trabalho.
Então se inicia uma chamada necessidade de que tenha-se agora um constitucionalismo social. Um constitucionalismo que você possa também, a partir daqui, interferir dentro das relações de trabalho. Então isso vai surgir as primeiras constituições, chamadas de constituições sociais, que passam a reconhecer efetivamente um novo direito dessa classe trabalhadora, derivado de todos esses aspectos. Veja, se diz nesta época que os trabalhadores, eles estão a classe que tem menos direito, que está ali. Você tem o ápice do capitalismo. Então é necessário o quê? Um Estado que possa interferir, que possa vir a responder ao que está passando a classe trabalhadora. A primeira Constituição a trazer, então, esta fase deste novo direito, de chamar esse direito social, direito da classe trabalhadora, é a Constituição do México. E depois vem também segundo vem a Constituição da Alemanha, a Constituição de Weimar, que também traz inaugura essa nova fase de um constitucionalismo social. E nós tivemos, então, essa questão transportada para o Brasil. Não é? Como se deu essa questão do surgimento do nosso direito do trabalho no Brasil após o constitucionalismo social do México e da Alemanha, que passam agora a criar, dentro de uma norma constitucional, direito da classe trabalhadora. O Brasil, como nós sabemos, ele é descoberto no ano de 1500. E nesta época, aqui, quando se inicia, nós vamos ser também alcançados pelo chamado trabalho escravo. Nós vamos ter escravidão. Inicialmente, os portugueses tentam escravizar os nossos indígenas, que eles possuem toda uma outra vertente, todo um outro costume, e não se deixa escravizar, e passamos até então a escravidão dos africanos, trazidas para o Brasil, que vai aí perdurar por mais de 3 séculos a escravidão. O Brasil passou um berço, então, do trabalho escravo, que foi importante dentro da nossa economia. Até que vamos ter outras normas que vai reconhecendo paulatinamente o absurdo de se tratar de um trabalho escravo aqui no Brasil. Mas registramos. Então, nós tínhamos no Brasil as ordenações do reino que eram aqui vigentes. Elas permitiam a utilização do trabalho escravo. O trabalho escravo ele era um trabalho legalizado, a utilização da mão de obra escrava, mas ele continuava sendo tratado como coisa, como res, como propriedade. Nesta evolução, nós vamos ter algumas normas, a lei do ventre livre, né? Então todos aqueles que nascessem a partir de determinada época no Brasil, ele era livre. Depois tivemos a lei do sexagenário, aqueles que completassem 60 anos, deveriam trabalhar mais 3 anos de forma voluntária para o seu senhor, e a partir dali ele era livre, até chegarmos na Lei Áurea. A Lei Áurea que vem então, e aí abole toda a escravidão no Brasil. E como se deu então esse nosso desenvolvimento? O Brasil muito grande, uma continente, essa parte geográfica, então também tivemos a servidão, né, que é aqueles que eram livres, que trabalhavam para os senhores donos de grandes glebas de terras em troca dessa proteção também aqui no Brasil. E também tivemos as corporações de ofício. Então, olha, da proclamação da República, da independência até a abolição da escravatura de 1888, nós temos um período de liberalismo monárquico. A proclamação da República em 1889, ela continua marcada por este fim do trabalho escravo, que ocorreu em 1888, e nós vamos ter até chegarmos o ano de 1850, quando nós tivemos o primeiro Código Comercial, que traz algumas regras acerca desta locação de trabalho, mas sem proteção à classe trabalhadora. A nossa Constituição de 1824, ela traz um texto que a gente localiza reconhecendo como sendo desta evolução. Porque ela diz, né, que ficam abolidas as corporações de ofício, seus juízes e mestres. Ou seja, então nós tínhamos no Brasil
corporações de ofício, senão ela não teria trazido uma regra de abolição. A de 1891, ela garante apenas o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial. E aí sim, vamos chegar à Constituição de 1934. A Constituição de 34, ela traz este elenco de direitos que é reconhecido, o que está já em outras constituições sociais para o Brasil. Aí sim, ela cria todo um capítulo dedicado à ordem econômica e social, inaugurando um novo capítulo na história do direito da classe trabalhadora, que vai ser repetido na Constituição de 1937. Sendo que a Constituição 37 ela já traz algumas outras situações. Por quê? Porque nesta Constituição, já na era de Getúlio Vargas, do Estado Novo, ele proíbe a greve, cria o sindicato, o princípio do sindicato único, sujeito ao reconhecimento pelo Estado, e é um ponto super importante da época em que vivia o Brasil na Constituição 37, porque a Constituição de 1937 ela diz que o trabalho é um dever social. O trabalho é um dever social. Tanto é, nós estamos no Brasil numa época de expansão, não temos mais trabalho escravo, ainda estamos num Brasil rural, mas já iniciando-se as nossas primeiras industrializações, o crescimento industrial no Brasil, que o Código Penal ele vem e traz um crime, o chamado crime de vadiagem. É crime vadiar, é crime não ter emprego. Alguém é pego na rua, é crime se não estiver trabalhando. Mas olha, havia ainda assim, mesmo com esse constitucionalismo social também no Brasil, uma discussão. Por quê? Porque até então nós não tínhamos efetivamente uma norma, uma lei trabalhista. Não tínhamos essa reunião dessas normas. Não temos um Código de Direito do Trabalho. Temos Código Penal, Código Civil, Código Comercial e não temos um Código de Trabalho. Naquela época, nem até hoje também continuamos sem ter um Código de Trabalho. Então Getúlio Vargas, ele leva como uma de suas bandeiras a criação de toda essa legislação trabalhista, legislação do direito do trabalho. Então, no ano de 1941, quando já se comemora aí o 40º ano da encíclica Rerum Novarum, que foi aquela encíclica que trata do Papa Leão XIII, das coisas novas, em que pela primeira vez um Papa ele se preocupa com a vida do trabalhador, iniciando o que se chama de doutrina social da Igreja Católica, que depois nós vamos ter outros papas trazendo outras encíclicas também voltadas, preocupadas com a vida do trabalhador, porque nós vamos ter o 40º ano do Papa Pio XII, depois vamos ter já na década de 80 a Laborem Exercem do Papa João Paulo II, nesse ciclo para chamar a atenção, para mostrar que há uma classe trabalhadora que está sofrendo, que não tem direitos, que está sendo oprimido, porque na época foi muito comum na substituição, nessa passagem, nesse início de industrialização, a utilização das chamadas meias forças de trabalho. A utilização, a troca, começa a sair o homem do chão da fábrica para ser substituído pelas mulheres e pelos menores. Que se inicia também essa grande inicial de discussão de normas que protejam aos menores, trabalhadores, que protejam as mulheres e que protejam a jornada de trabalho. Então, lá, o Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, ele já trazia isso, já havia uma discussão acerca da retribuição que deve ser dado ao trabalhador, que não deve ser pago apenas um valor que dê para a sua subsistência, porque além disso, ele tem família, precisa ter casa, moradia, que não se pode tratar a mesma forma, o mesmo trabalho que se dá a um homem, a um trabalho que se dá a uma mulher, ao trabalho que se dá ao menor. Veja, isso acontece na Rerum Novarum e que vamos ter toda uma repercussão ainda hoje. Então, o
Getúlio Vargas, ele promete, né, é promessa da classe trabalhadora, que ele vai sim trazer, fazer valer, tornar efetiva toda a norma trabalhadora, toda a norma de trabalho. A gente sabe que o fato de se ter uma previsão constitucional, da Constituição ela trazer um determinado direito, não significa que aquele direito tenha que ser aplicável de imediato, ou possa ser aplicável de imediato. Ele necessita muitas vezes de uma norma que venha a discipliná-lo. Então é isso que acontecia no Brasil. Eu tive uma Constituição de 34 criando os direitos, trazendo efetivamente para dentro da Constituição Federal. Tem uma norma, Constituição, que traz, mas eu não tinha essa efetividade de 37 também dentro da norma. Então ele cria uma comissão, e esta comissão ela é responsável por apresentar um texto relativo a todo esse direito do trabalho. Então a comissão ela vai trabalhar durante 2 anos, de 1941 até 1943, para elaborar uma consolidação. Ele vai consolidar quais são os direitos que temos no Brasil, através de decretos, de decisões, de pareceres do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Então ele vai pegar esta gama de direitos que são reconhecidos e então eles vão consolidar. E em 1º de maio de 1943, no estádio do Vasco da Gama, São Januário, no Rio de Janeiro, é publicada, não é, através de um decreto-lei por Getúlio Vargas, a consolidação das leis de trabalho, que hoje já é uma jovem senhora. Imagine, se nós estamos discutindo hoje a aplicação de algumas normas, imagine, senhores, em 1943, quando é publicado este novo álbum, que consolidou tudo, que é um misto. A consolidação, ela tem uma parte de direito material e tem uma parte de direito processual. Então tudo isso ele é consolidado. Consolidação das leis de trabalho. Não é um código. Nós já temos diversas normas aí, então, vigentes, que vai tratar de toda a vida do trabalhador. Hoje, já tivemos o ano passado, a Lei 13.467, que alterou alguns dispositivos da nossa consolidação das leis de trabalho, mas ainda assim, temos muitas questões que precisam passar por uma reconsolidação. Depois vem a Constituição de 46, e ela abrange alguns direitos como estabilidade ao rural, seguro contra acidentes de trabalho, mas mantendo todo aquele fluxo de direitos. Ela traz agora o direito de greve, que tinha sido proibido na Constituição de 37. Vamos ter a Constituição de 67 e 69. Essa Constituição ela é marcada nessa alteração por uma mudança, porque até então o sistema que se tinha era da estabilidade decenal. O trabalhador, após 10 anos, ele era estável. E houve uma troca, uma permuta, uma possibilidade do trabalhador ser admitido a optar pela estabilidade ou pelo regime do FGTS na Constituição de 67. E aí veio a nossa Constituição de 1988, que no artigo 6 traz direitos sociais, direito de trabalho como direito social, aí traz todo um artigo 7º rico, que nós vamos falar sobre ele, das fontes do direito de trabalho, reconhecendo os trabalhos, igualando o empregado urbano ao rural e o trabalhador avulso, e trazendo um elenco desses direitos logo no início da primeira parte da Constituição Federal. Concluída essa parte, essa nossa histórica de todo o nascimento do nosso direito do trabalho, vamos agora chegar a um conceito. Como é que eu posso entender o que é o direito do trabalho? Nós temos 3 correntes que tentam explicar o que é o direito do trabalho. Conceituar, trazer um conceito para direito do trabalho. Uma corrente que é chamada de subjetivista, ou seja, aquela corrente que diz que o direito do trabalho ele deve ser considerado, visto pelo prisma dos sujeitos que compõem a relação jurídica trabalhista, ou seja, o empregado e o empregador. A corrente objetivista, ela diz que o direito do trabalho tem que ter um enfoque na matéria, um enfoque no conteúdo das relações trabalhistas.
E a corrente mista, que diz que, na verdade, o direito do trabalho ele tem que ter os dois enfoques. Eu tenho que estar voltado para os sujeitos que compõem a relação de emprego, o empregado e o empregador, mas também voltado para esta relação de trabalho, para essa relação, para a prestação do serviço da relação de emprego. Então eu poderia dizer o seguinte, que direito do trabalho ele seria o conjunto de princípios e normas que regulam as relações jurídicas oriundas da prestação do serviço subordinado, já que o direito do trabalho ele nasce voltado para a condição, para a proteção do trabalhador subordinado e também dos aspectos que estão dentro desta relação de emprego, dentro desse aspecto da relação de trabalho subordinado, ou seja, do aspecto econômico-social da relação de emprego e das pessoas que exercem esta relação de trabalho subordinado. Qual é essa denominação? Por que sempre foi chamado de direito do trabalho? Não. Ao longo do surgimento desse novo direito, depois do constitucionalismo social, da criação desse direito, tivemos diversas denominações. Chamou direito industrial, mas aí se viu que não se poderia porque ele estava muito limitado e a gente sabe que o direito, como eu disse, o enfoque objetivista e subjetivista do direito do trabalho ele não pode ser apenas voltado por uma classe. E a classe industrial é apenas uma das classes que compõem aquela relação. Também chegou a ser designado como direito operário. Mas também o direito operário ele é apenas uma parte dos que estão ali. No direito do trabalho, ele tem que ter, no direito que é voltado para essa classe do trabalhador subordinado, ele é bem mais amplo. Ele tem que ter essa preocupação, esse estudo voltado não só para o empregado, mas para o empregador e para a própria relação. Então, era também muito diminuto chamar apenas de direito operário. Pensou chamar direito corporativo, direito sindical, mas esse direito sindical ele é apenas uma das partes, né? Quando a gente imagina a divisão do direito do trabalho em direito individual, em direito coletivo, o direito sindical, o falando em corporativo, ele estaria apenas voltada para uma parte desse direito e não para este todo. Também se discutiu direito social, já que ele é voltado a um direito que veio para a proteção da parte hipossuficiente, daquela parte que não tem como. O surgimento do direito do trabalho, ele vem para tentar balancear, para tentar trazer a mesma condição de igualdade entre o empregado e o empregador. Então, se eu chamo direito social apenas por esses aspectos, eu vou estar dizendo que outros direitos que também estão e que há uma proteção a uma parte hipossuficiente, como o direito do consumidor, como o direito de família, eu estaria utilizando algo que seria um gênero bem maior para apenas um determinado grupo. E aí, com a criação da Organização Internacional de Trabalho, através do Tratado de Versalhes, em 1919, o que é que visa essa Organização Internacional do Trabalho? Criar normas de cunhos abstratos em que aqueles países que façam parte possam ratificar essas suas normas e possa ser aplicável a qualquer parte, a qualquer país, o que for votado pela OIT, o que estiver ali aprovado na Organização Internacional do Trabalho, lembre-se, criado pelo Tratado de Versalhes em 1919, e aí chegou-se a essa conclusão que a mais completo, que daria uma completude maior na abrangência da denominação, seria chamarmos de direito do trabalho. Um direito do trabalho abrangendo não só como objeto de estudos as normas, os princípios voltados para o empregado, para o trabalhador subordinado, para o empregador e para o que está dentro desta chamada relação de emprego, a relação que vai ser celebrada entre o empregado e o empregador. Certo? E assim, a gente encerra a nossa aula em que tratamos do nascimento do direito do trabalho, do histórico, de como ele surgiu também no Brasil e de como eles têm sido, qual é a sua denominação atual.